Quantos estão felizes de estar aqui neste lugar? Diga amém. Glória a Deus. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você venceu mais um dia, que você rompeu este dia e conseguiu chegar até a casa do Senhor. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você está aqui. Diga: que bom que você veio. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E é o que nós estamos vivendo nesse mês de servir e frutificar. O nosso aniversário ainda não chegou. O nosso congresso. Quantos estão ansiosos por esses dias? Diga amém. Nosso coração está acelerado e pulsando por esses dias. E eu tenho certeza que o Senhor irá fazer grandes coisas. Amém? Amém? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então, nossos corações estão desejosos por esses dias, clamando, buscando por este avivamento, por este renovo. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, amém? E não se canse de convidar. Chame a sua família, chame os seus amigos, chame toda a sua parentela, porque nós vamos encher essa casa, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 100. Salmos capítulo 100 é o salmo que nós vamos compartilhar nessa noite. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é: servir com alegria transforma tudo. Amém? Salmos capítulo 100, versículo 2 e 3. Que diz assim: sirva ao Senhor com alegria, apresentando-se diante dele com cânticos. 3. Reconheça que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Amém? Amém? Eu achei que eu estava sozinha aqui. Então, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, né? E com esse tema, servir com alegria transforma tudo. E muitas vezes nós nos perguntamos: como é que nós podemos servir ao Senhor? Como que nós podemos servir a Ele, entregar a Ele o nosso melhor através de nossos atos de serviço? Sabemos que o ato de serviço é uma linguagem de amor, né? E quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos entender que a base de tudo na presença de Deus é o amor, porque Ele é o próprio amor. Amém? Esse versículo me faz lembrar que servir ao Senhor não é um cargo nem um peso, mas sim um privilégio. Quando nós olhamos a nossa trajetória e vemos tudo que o Senhor Ele fez em nossas vidas, automaticamente nós percebemos que tudo aquilo que a gente pode fazer na casa do Senhor é uma forma de nós rendermos a Ele as nossas vidas como um ato de serviço. E muitas vezes a gente se pega nesse costume, na rotina de estar ali todos os dias, de servir todos os dias, mas se nós não nos atentarmos, nós podemos cair em algumas armadilhas. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que a obra na casa de Deus é um cargo. Que você foi chamado para fazer algo, e quando nós olhamos isso como um cargo, muitas vezes nós fazemos por obrigação. Mas não. Eu quero dizer para você e reafirmar que servir a Deus não é um peso, não é um cargo, mas sim um privilégio. Olhe hoje para o serviço da casa de Deus no céu. Como, Gil, que vai ser lá no céu? Eu não sei. Eu sei que vai ser tudo de bom, tudo de maravilhoso. Mas será que lá a gente vai servir? Eu acredito que lá nós só vamos desfrutar de tudo aquilo que nós plantamos aqui como uma semente. Amém?
E os nossos atos de serviço, o amor que nós entregamos na casa do Senhor, é uma semente que nós plantamos no reino de Deus, para que verdadeiramente, quando nós nos entregarmos a Ele, ou quando nós formos morar com Ele na eternidade, nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos aqui na terra. Amém? Cada gesto, cada atitude, cada entrega feita com alegria se torna um ato de adoração. Quantas vezes nós nos pegamos na rotina, como eu já havia falado, e nós olhamos e, eu estou tão cansado, eu não vou hoje não. Nossa, eu estou tão exausta, hoje eu vou ficar em casa. Olha, hoje eu tive um problema, eu não vou poder ir na limpeza da igreja. Hoje eu não vou poder servir no acesso. Hoje eu não vou poder servir na mídia. Hoje eu não vou poder servir no louvor. Hoje eu não vou poder servir no Ministério Kids. Ou até mesmo hoje eu não vou poder ir ao culto. Quantas vezes nós dizemos isso? Porque nós colocamos a vinda à casa do Senhor, o serviço à casa do Senhor como uma obrigação. Mas quando nós olhamos ao mesmo tempo, a gente precisa perceber que quando nós trabalhamos, por exemplo, quando nós temos que bater meta, quando nós temos que bater o ponto, a gente precisa estar no local marcado e na hora marcada, sem desculpas, sem justificativas, sem faltas, porque aquilo ali pode prejudicar você lá na frente. Então, muitas vezes, nós olhamos o serviço da casa de Deus como nós olhamos o trabalho. Eu tenho que ir, eu preciso chegar, eu tenho que estar lá. Mas quando você olha o serviço da casa de Deus com amor, com alegria, com dedicação, você entende que é um privilégio estar aqui. É um privilégio servir. É um privilégio fazer parte. É um privilégio estar junto. É um privilégio varrer a igreja, passar um pano, ornamentar, ver que está tudo ficando muito bonito, que tudo está ficando como planejado, ou até mesmo melhor do que planejamos. Quando nós temos o serviço da casa de Deus como um privilégio, nós temos atitudes de quem tem um coração grato. Nós temos a atitude de um verdadeiro adorador. A palavra do Senhor, ela deixa claro isso, que o Senhor, Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que verdadeiramente se doam no serviço, eles literalmente recebem um galardão que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem jamais desceu ao coração do homem. São as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Quando temos alegria, ou melhor, quando não temos essa alegria, quando não temos esse amor, essa dedicação, quando não temos o serviço da casa de Deus como um ato de adoração, nós caímos em uma armadilha chamada obrigação. E nós precisamos estar atentos e lutar contra essas coisas. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quem está com sono, diga amém. Quem está do lado, fala assim, acorde. Sacode ele aí, diga assim, acorde. Porque Deus quer falar com você. Amém? Servir na igreja não é um favor que você faz a Deus. Muitas vezes nós caímos na armadilha da obrigação e achamos que servir na igreja não é um favor que nós fazemos a Deus. Eu vou porque Deus precisa de mim.
Eu vou porque se eu não estiver, nada vai acontecer. Eu vou porque Deus espera que eu faça alguma coisa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 69, versículo 9. Salmos 69, 9, que diz: o zelo por tua casa me consome. Os insultos do que te insultam caíram sobre mim. E eu fui pesquisar um pouco sobre esses insultos. E isso fala um pouco sobre quando alguém, vamos supor, ofende a Deus, automaticamente ela está ofendendo também você. Você se sente ofendido, você se sente insultado por aquilo que aquela pessoa falou. Então, trazendo para o que nós estamos falando nessa noite, quando o zelo pela casa do Senhor me consome, quer dizer que eu entendi que eu preciso estar ali como um ato de amor e de adoração. Eu preciso estar ali como um ato de gratidão. Olha, isso aqui me consome, porque eu sei que Ele pagou um alto preço por mim. E isso é o mínimo que eu posso fazer para, de alguma forma, adorá-lo e exaltá-lo através dos meus atos de serviço. E quando o zelo pela casa do Senhor não me consome, eu não sinto como o Senhor sente. Eu não me dedico como o Senhor se dedica. Eu não faço como o Senhor faria. Eu não entrego aquilo que o Senhor também entregaria. E quem aqui se lembra de uma passagem que mostra quando Jesus ele entra pelas portas do templo, e quando ele chega lá, os mercadores estão fazendo uma feira dentro do templo do Senhor. E quando Jesus ele chega e que ele olha, ele vê que aquilo ali não é o que Deus quer que aconteça dentro daquela casa, dentro daquele ambiente, dentro daquele templo. Então ele é consumido por esse insulto, porque naquele momento aquelas pessoas estavam insultando a Deus, e ele automaticamente se sentiu insultado. Ou seja, se o Senhor não quer, eu também não posso querer. Se o Senhor não faria, eu também não posso fazer. Mas que assim como o Senhor faria, eu também quero fazer. Se o Senhor zela pelo templo, se o Senhor zela pela obra, eu também preciso zelar. E isso precisa me consumir de tal forma que eu entenda que eu preciso sim me preocupar com o zelo da casa de Deus. E quem vai trazer esse zelo somos eu e você. Quem vai ter essa preocupação sou eu e você. Porque o templo ele não vai se limpar sozinho. Ele precisa das suas mãos. Ele precisa da sua atitude. Ele precisa que você se levante e diga: eu vou fazer, eu vou me dedicar. Quantas pessoas nós vemos que talvez aceita Jesus e tem vontade de tocar um instrumento, tem vontade de estar no ministério de louvor, de fazer parte, mas muitas vezes não se dedica, não estuda, não adquire um instrumento, não cursa aulas e quer aprender como num passe de mágica. Não é assim. Quando você tem o zelo, você se preocupa, você se dedica, você se entrega. E esse zelo faz parte da sua perfeita adoração ao Senhor. Então, quando eu tenho zelo pela casa do Senhor, eu sou sensível às necessidades da casa do Senhor. Eu sou sensível às necessidades do templo. O que está precisando? Em que eu sou útil? O que eu posso fazer?
em que o Senhor deseja que eu coloque as minhas mãos para abençoar? Quantas vezes a gente diz assim, aonde eu colocar os meus pés é abençoado, né? Aonde eu colocar as minhas mãos, o Senhor vai me entregar como promessa. E às vezes a gente vê aquele carro do ano na rua, né? Eu já fiz assim, já fiz isso, faço até hoje. Eu chego lá, coloco a mão e digo, Senhor, eu declaro um carro do ano, um carro novo, tirado da loja em nome de Jesus. E aí eu vou lá, pego a minha mão e declaro aquilo sobre a minha vida para me abençoar. Mas o Senhor também quer que você use essas mesmas mãos para abençoar a casa dele, para abençoar o templo. Seja lá como for, quando você se oferece e se dedica, quando você é sensível às necessidades da casa do Senhor, automaticamente o Senhor ele vai se inclinar para as suas necessidades. Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, o Senhor cuida também daquilo que é nosso. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? O segundo cuidado que a gente precisa tomar é que Deus, ele não precisa da sua força. Repita comigo, Deus não precisa da minha força, mas ele te escolheu para que ele pudesse contar com a sua obediência. O Senhor, ele te escolheu, ele te chamou e ele te separou porque ele confia que você pode obedecer a Ele em tudo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Marque aí na sua Bíblia esse versículo. 1 Pedro 1, 14 diz: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Quando essa palavra ignorância ela é declarada, é o tempo em onde nós não tínhamos conhecimento. É um tempo onde nós não conhecíamos a verdade, nós não conhecíamos Jesus, nós não conhecíamos que existe um caminho, uma verdade e uma vida em Deus. Somente nele podemos encontrar. E quantas vezes nós caímos nessa armadilha de achar que Deus precisa da sua força, Deus precisa do seu braço, Deus precisa que você esteja ali na correria, Deus precisa que você esteja ligado no modo 220. Deus, ele só precisa da sua obediência. Sabe por quê? Se todos nós formos filhos obedientes, ninguém ficará sobrecarregado. No dia que esse ministério imaginar que só precisa do pastor Edilson e de mais ninguém, o pastor vai continuar sobrecarregado. No dia que você que faz parte de algum ministério aqui da igreja achar que o ministério só precisa do seu líder, o seu líder vai permanecer sobrecarregado. Mas quando você entender que é a sua obediência que gera a força que o corpo precisa, tudo se transforma. Tudo cria, ou melhor, tudo ganha vida. Tudo ganha um propósito. Tudo ganha um objetivo. Tudo ganha uma meta. Tudo ganha e vira, ou melhor, se torna uma conquista. Então, quando você entender que Deus ele não precisa da sua força, mas precisa da sua obediência, as coisas vão começar a andar. As coisas vão começar a acontecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que
alguma coisa só vai acontecer se alguém estiver lá. Se eu dizer assim, irmã Meninha hoje não vai para a intercessão não? Então eu também não vou não, porque eu só gosto quando Meninha vai. Eu também não quero não, porque eu só gosto se o pastor pregar. Eu não sei se eu vou não, porque eu só gosto se o pastor Fábio cantar. Se nós cairmos nessa besteira, nós deixamos de ser obedientes. Nós deixamos de seguir aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Nós negligenciamos a obediência do outro irmão. Nós recusamos nos dedicar na casa de Deus. Porque muitas vezes achamos que pela nossa própria força ou pela força de alguém as coisas podem acontecer, mas não. Sabe aquele dia que nós estamos e chegamos aqui na igreja e nós não queremos mais ir embora? Aquele dia que se a gente pudesse, o momento do louvor não acabava, a palavra ministrada não terminava, você poderia ficar ali horas e horas e horas. É quando o seu coração está quebrantado e desejoso por aquilo. É quando o seu coração está sensível e desejando por aquilo. Mas quando você entra e sai sem nenhuma motivação, sem nenhuma entrega, sem nenhum propósito, o que é que o Senhor, ou melhor, o que é que você estava no seu coração naquele dia? Qual era a sua motivação naquele dia? Era um momento? Era um louvor? Era um pregador? Qual era a sua motivação? E é aí que nós caímos nessa besteira de achar que por nossa própria força as coisas vão acontecer, mas não. As coisas acontecem através da nossa obediência, porque a obediência verdadeira ela é de dentro para fora. É o que está no seu coração como é que eu posso dizer? É colocado para fora. E quanto mais você se dedica, quanto mais você obedece, quanto mais você deseja, mais ainda você quer. Mais ainda você quer estar no meio, você quer fazer parte. Mais ainda o seu coração anseia fazer parte, estar no meio, estar na comunhão, ter alegria. E assim você vai vendo que as coisas vão começando a mudar. E com isso também, o Senhor nos traz a revelação de que quando nós precisamos obedecer a quem administra a casa. Imagine uma casa sem um sacerdote. Imagine uma empresa sem um supervisor. Imagine uma escola sem um diretor. Imagine a sua casa sem você. Você consegue imaginar a sua casa sem você? Principalmente se você é o provedor. A primeira preocupação é como que as contas vão ser pagas? O que é que os meus filhos vão comer? Como é que vai ficar a estrutura da minha casa? Será que vai ser normal ter a sua falta? Logicamente que não. Você é a peça fundamental da sua casa. Então, quem administra a sua casa, se faltar, não vai dar bom. Alguma coisa vai ficar fora do lugar. Mas se você administra a sua casa e quem está com você, está junto com você, te apoia, te incentiva, te ajuda, as coisas começam a fluir. Mas quando quem administra a casa não é ouvido, não é obedecido, as coisas desandam. Se o pastor, como líder dessa casa, ele fala uma coisa e cada um de nós falarmos palavras diferentes,
dermos, como é que eu posso dizer, queremos opções diferentes. Ah, pastor, se o senhor quiser fazer, faça sozinho. Porque eu acho melhor assim, 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 assim. Cada um vai pensar de um jeito e de uma forma. Talvez o jeito que você pensar não está nem errado. Mas o sucesso está na obediência a quem administra, a quem é o sacerdote, a quem pastoreia. Então, quando eu entendo que quando eu sirvo na casa de Deus, eu preciso obedecer a quem administra, eu vou servir com excelência e com unidade. Em um só pensamento, em uma só fé, em um só propósito. Amém? O terceiro é servir, não é preencher uma vaga, mas sim responder a um chamado. Deus tem um chamado poderoso para a sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Faz assim. Deus tem um chamado poderoso para a sua vida. E esse chamado que Deus tem na sua vida não é para você preencher a vaga de alguém, mas é para você conquistar o seu lugar no corpo. Eu não posso imaginar que quando eu venho servir na casa de Deus, eu vou porque alguém faltou. Eu vou porque alguém não está. Eu participo porque alguém saiu. Eu prego porque alguém não foi pregar. Eu canto porque alguém não foi pregar. Não. No reino de Deus existe lugar para mim e para você. E quando nós somos participantes desse reino, nós somos parte de um só corpo. Esse corpo se chama Cristo. Esse corpo que foi ferido, que foi julgado, que foi massacrado, açoiteado por mim e por você. Quando nós somos participantes do corpo de Cristo, eu entendo que eu não posso ir para preencher uma vaga. Eu vou para conquistar o meu lugar dentro da obra de Deus. A conta não é para subtrair ou para dividir, mas sim para multiplicar. Você não pode nunca cair na besteira de achar que, se eu não for, o pastor bota alguém no meu lugar. Não. Ninguém é insubstituível. Mas nós somos únicos. Quando você não fizer, quando você não estiver, alguém pode fazer? Pode. Mas ninguém vai ser você. Ninguém vai ser você, Sandro. Ninguém vai ser você, Gelsiana. Ninguém vai ser o Senhor, pastor Edilson. Quando nós estamos aqui, nós entendemos que quando o Senhor, Ele nos chama, não é para preencher a vaga de ninguém, mas é para você assumir o seu lugar dentro do reino. Amém? Servindo e multiplicando aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Não é para você enterrar o talento. Quem lembra dessa palavra? Não é para você enterrar o talento, mas é para você multiplicar. É para aquilo que você aprendeu, aquilo que você consumiu, aquilo que você se dedicou, você dedique também a ensinar a outros, porque a obra de Deus, ela só cresce com a verdadeira multiplicação. Se um dia o pastor disser assim, olha, pastor Fábio, a partir de hoje, o senhor vai ser líder do primeiro louvor e Felipe vai ser líder do segundo louvor.
Aí Jacena vai dizer, eu não gostei não, porque o pastor dividiu o louvor, foi esse negócio de grupo e não sei o quê. Aí Xera vai vir dizer, Jacena, mas talvez seja melhor mesmo, porque, né, o pastor Fábio e não sei o quê, e nererê. E aí, o inimigo já fazendo a contenda no meio do corpo. Mas o Senhor não se agrada disso. O que é que nós precisamos fazer e pensar? Olha, Felipe está com um grupo, o pastor Fábio está com outro. Então, é uma oportunidade de eu assumir aquele lugar para o qual o Senhor me chamou. E assim o ministério ele vai sendo multiplicado. Não é para Felipe fazer sozinho ou para o pastor Fábio fazer sozinho, não. Mas para cada um formar um novo grupo. A partir daí nós não teremos mais somente um grupo de louvor. Nós teremos 2. Que ao mesmo tempo se tornam um, porque servem a mesma casa, servem na mesma geografia, no mesmo ambiente. Ou seja, toda vez que eu pensar que quando Deus colocar algo na minha vida, vai ser para que eu possa dividir, o resultado vai ser definhar. Mas quando Deus ele me chama para fazer alguma coisa, Ele espera que das minhas mãos, aquilo que Ele me deu seja multiplicado. Amém? Aplauda o Senhor por isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 diz, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Quando você permanece, você cresce. Quando você persiste, você avança. Quando você não desiste, você alcança mais um degrau. Quantas vezes na nossa vida é assim? Quantas vezes na sua formação acadêmica foi assim? De você olhar hoje como você está e você perceber no seu passado. E quando você olhar para trás, você diz, se eu tivesse desistido, eu não tinha chegado até aqui. Se eu tivesse parado, eu não tinha conquistado essa bênção. Se eu tivesse me entristecido, se eu tivesse me deixado com que as decepções me parassem no meio do caminho, eu não tinha chegado até aqui. Se eu tivesse deixado o pecado me levar, eu não estaria hoje aqui nesse altar ministrando essa palavra para vocês. Se eu tivesse deixado o pecado me ofuscar, cegar a minha visão, eu não tinha hoje conquistado uma família. Eu não tinha hoje minhas filhas, o meu marido, o meu trabalho. Eu não teria conquistado coisas que já é projeto de Deus para a minha vida. E quantas vezes nós permitimos com que coisas nos tirem do foco, nos tirem daquilo que Deus ele projetou para a nossa vida. E muitas vezes é nesse caminho que a gente se perde do chamado. A gente se perde daquilo que Deus colocou no nosso coração. E nós deixamos a vontade de servir, o amor de servir se esfriar das nossas vidas. Mas eu quero reforçar e dizer para você que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 diz, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Amém? O altar, é o número 4 já. O altar não é só o palco ou a estrutura mais elevada para que todos possam ver quem prega, quem ministra, quem canta. O altar não é só o palco, mas também quem recebe as pessoas, quem serve na mídia, quem ministra as crianças, quem limpa o templo, quem ora pelos convidados, quem ora pelos pastores. Todos vocês
sem exceção dos levitas, quem canta, quem toca, quem ministra a dança, não importa o que você faz na casa de Deus, quando você serve, não é mais somente um ambiente, é o altar do Senhor. Aquilo que você faz dentro da casa do Senhor não é somente abrir a porta, não é somente estar ali orando, intercedendo, não é somente subir aqui, cantar e tocar, é entender que o que você faz, aonde você está, esse lugar é o altar do Senhor. Sabe por quê? Porque é nesse altar que você serve, é nesse altar que você se dedica, é nesse altar que você sacrifica, é nesse altar que o Senhor te chamou para ser usado e servir a Ele e se dedicar como uma oferta agradável a Ele. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, o que eu entendo com isso, e essa palavra me motivou ainda mais a continuar a servir ao Senhor, é que quando eu estou fazendo algo para Deus, aquilo ali é o altar do Senhor na minha vida. Porque eu estou me entregando, eu estou me dedicando, eu estou fazendo algo para Deus. E é exatamente ali que Ele quer que nós estejamos, nos entregando a Ele como uma oferta agradável. Aquilo que você faz para Deus não é somente fazer, não é somente estar, não é somente participar, mas é se oferecer como uma oferta agradável. O que você faz, você está agradando ao Senhor? Sim. Se você está agradando ao Senhor, pode ter certeza que a sua oferta já está sendo uma oferta agradável a Deus. Aquele que serve a Deus precisa sempre se apresentar como um obreiro aprovado. Ele não se apresenta quando precisa ou como um quebra-galho, mas ele serve e vive com propósito. Deus te deu uma missão, e tudo que você faz com alegria gera resultados transformadores. Amém? Tudo que você faz com alegria, você gera resultados transformadores. E quantas pessoas eu já ouvi falar, dizer assim: Gil, eu vi ali alguém fazendo isso e eu senti vontade de fazer também. Eu vejo você ali tirando foto, gravando um vídeo, e quando eu vejo o resultado nas redes sociais, eu tenho desejo de fazer também. Quando eu vejo as pessoas abrir a porta, eles me recebem com tanta alegria, que eu tenho vontade de estar ali também, para receber os meus convidados com alegria, para receber a minha família com alegria. O que você faz, você gera nos outros a vontade também de fazer. Porque você não vai estar ali para ocupar um lugar. Sandro. Quase sai, Sérgio, quase. Você não está ali para ocupar um lugar. Você não está ali para ser um quebra-galho. Você está ali porque você serve e vive com propósito. Deus te deu uma missão, e tudo o que você faz com alegria gera resultados transformadores. Servir e frutificar caminham lado a lado, porque só frutifica quem entrega, quem obedece, quem oferta e quem é sensível às necessidades da obra de Deus. Quando você é sensível às necessidades da obra de Deus, você não se limita
ao que você precisa fazer. Mas você se oferece, você se entrega, você obedece e faz verdadeiramente tudo como foi instruído e orientado. E nessa noite, para finalizar essa palavra, eu queria deixar um conselho para vocês. Que o Senhor, na hora assim, eu estava pensando, né, se estava bom, se faltava mais alguma coisa, e o Senhor soprou nos meus ouvidos: caminhe com pessoas que te impulsionam a servir com amor. Caminhe com pessoas que te impulsionem a gerar resultados. Caminhe com pessoas que te impulsionem a não ficar parado no mesmo lugar. Caminhe com pessoas que vai te impulsionar a ser todos os dias uma pessoa melhor. Caminhe com pessoas que quando você olha para ela, você diz: nossa, essa mulher é uma mulher de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Por quê? Porque estudos comprovam que nós somos um pouco das 5 pessoas que nós mais caminhamos. Das 5 pessoas que nós mais andamos junto. E se você parar para perceber, é verdade. Você pega o jeito de andar, você pega o jeito de falar, você pega o jeito de vestir. As conversas são as mesmas, os pensamentos são os mesmos. Rapaz, eu pensei isso. Pô, também estava pensando assim mesmo. Que conexão, né? São as 5 pessoas que vocês mais se conectam diariamente. Então você nunca vai se conectar com algo bom se você se conecta com pessoas que não te trazem coisas boas. Se você se conecta com pessoas que te impulsionam ao pecado, infelizmente você vai se tornar um pecador junto com ele. Quantas pessoas nós ouvimos dizer assim: ah, mas eu vou trazer ele para Jesus, eu vou trazer ela para Jesus. E quando você vê na primeira oportunidade, você já faltou um mês de culto. Olha a igreja falando, a igreja está aí, né, pastor? Quantas vezes nós, em vez de ser exemplo, de impulsionar, nós estamos sendo arrastados para coisas que não agradam e que não louvam ao Senhor. Quantas vezes nós estamos no serviço na casa de Deus e a gente se junta com um irmão que não está tão contente, que não está tão de acordo com algumas coisas. E ao invés de falar com quem pode resolver, com quem pode ajudar, com quem pode esclarecer, aí vai ali, ó, fermentando. Quando vê, não faz nada, jogou tudo para cima. Conheço muitas pessoas assim. E eu não falo só de igreja, eu estou dando exemplos. Eu conheço gente assim, lá fora, com coisas que às vezes está dando certo, está fazendo sucesso, mas anda com pessoas tão tóxicas que não conseguem multiplicar nada que tem. Não conseguem prosperar em nada que faz, porque tem pessoas que estão ali: tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza que é assim? Eu vou contar um testemunho breve para vocês de uma comerciante lá da São Marcos. E eu costumo comprar roupa das meninas sempre com ela. E ela sempre trazia umas roupas assim, né, estranhas, meio roupa de adulto. Minha filha tem 7 anos, vai usar uma roupa dessa? E eu ficava conversando com ela, conversando direto sobre isso. E ela parando para pensar comigo, ela começou a mudar o jeito das roupas que ela vendia. E aí ela botava uma banca de roupa assim na rua, ela vendia na rua, vendia calcinha, vendia meia, de tudo, ela se vira. E aí ela disse assim: ó, no ano que vem eu vou abrir minha loja em nome de Jesus. E eu disse, aí bati em cima das roupas dela assim, eu falei: amém. Aí ela pegou e falou: você crê, Gil, que eu vou abrir minha loja? Eu falei: eu creio. E eu vou começar a orar em cima disso. E toda vez que ela tocava no assunto,
ela falava comigo: Gil, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu consegui aquele ponto, e não sei quem pegou o ponto, e eu tô aqui retada, eu tô aqui agoniada, e que não sei o que. Sempre ela me ligava. Tinha dia que ela ligava às 6 horas da manhã. E eu: calma, mulher, vai dar tudo certo. Se não foi aquele ponto, Deus está preparando o melhor e tal. E sempre ia conversando com ela, conversando. E quando foi no mês, deixa eu ver, está em agosto, né? Tem 2 meses. Foi antes do mês de julho, ela começou a querer viajar. Gil, me ajude, eu quero viajar. Eu falei: ai meu Deus, essa mulher acho que ela vai querer dinheiro, eu não tenho dinheiro para emprestar. E eu comecei a ficar preocupada, mas ela só queria que alguém comprasse as passagens aéreas para ela viajar. Tá com o dinheiro na mão? Tô com o dinheiro na mão. Falei: a gente vai comprar essa passagem hoje. Baixei o aplicativo e comecei a procurar. Quando eu pensei que não, ela recebeu uma resposta de um ponto lá do lado da loja. Eu falei: a gente vai orar e é esse. Ela: não, mas aquele homem é muito atribulado, não sei o que. Atribulado não. Dono de ponto se atribula se não pagar. Se tiver com dinheiro na mão, vai dar tudo certo. Pronto, vamos trabalhar em cima disso, vamos. Do nada achamos as passagens de 1.800 e pouco, que não estava achando barato. Achei as passagens para ela de R$980. Eu falei: e aí, a gente compra ou não compra? Ela: compra. Foi lá, comprei, ela fez a transferência, pagou, ficou tudo certo. Ela ia viajar e ela ainda nem estava no ponto, ainda estava tudo muito incerto, mas pela fé ela foi. E aí, na mesma semana, antes dela viajar, o ponto deu certo. Ela começou a reformar o ponto, as coisas começaram a acontecer. E ela disse: ó, eu vou inaugurar lá e quero que você vá lá, que a gente vai orar. Vai jogar óleo, vai levar minha filha, que minha filha também é cristã. A gente vai orar e vai ungir tudo lá. E para os meus olhos, há 1 ano atrás, quando eu já conversava com ela, isso era impossível de acontecer. De ela pedir oração, pedir para jogar óleo ungido. A mulher que todo mundo olhava lá na São Marcos como boca porca. Que nada, essa mulher é boca porca, ninguém gosta dela, ninguém quer estar perto, ninguém quer estar junto. Hoje em dia é uma outra mulher. Pecão é testemunha, que trabalha ali junto com a gente. Tem muitas coisas ainda para mudar, mas pela fé. Quanto mais eu estava ali: não, você vai abrir seu ponto sim. Tinha dia que não dava certo. E ela agiu e vinha chorando, falar comigo: eu estou muito triste, não sei o que. No meio da rua eu ia, botava a mão no ombro dela, começava a orar, começava a interceder. E as coisas começavam a acontecer. E hoje ela está lá com a loja dela, tudo bonito, tudo arrumadinho. Viajou antes do São João, quando comprou essas passagens para ela. Ela viajou, trouxe um bocado de roupa e ela já está preocupada porque vai ter que viajar de novo, porque o estoque das roupas estão zerando. E eu disse para ela: isso só foi possível porque você acreditou no seu sonho. Ela não é cristã. Em nome de Jesus, ainda não é. Não é afastada, nunca foi do evangelho. Mas a filha dela sempre está ali falando. E eu acredito que quanto mais eu me aproximava, mais eu falava, mais ela via em mim alguém que ela podia confiar. Alguém que ela podia contar. Porque muitas vezes lá fora as pessoas se decepcionam muito. As pessoas se frustram muito. E dificilmente se acredita em um estranho. Mas quando ela percebeu que tinha alguém do lado dela, que não era da casa dela, que não era da família dela, mas estava disponível para ajudar, tudo mudou. Então eu acredito que de alguma forma eu incentivei ela a correr atrás, a não desistir, a buscar, a persistir. E você precisa ser assim. Não desistir, persista, se levante como alguém que entendeu o seu propósito e o seu chamado dentro da casa de Deus. Se aproxime de pessoas que vai te impulsionar a servir com amor, a não parar, a não desistir. Sirva não apenas com as mãos, mas sirva com o seu coração.
e que a alegria do servir seja a luz para quem ainda está no escuro. Que a luz de Jesus que brilha em você possa alcançar outras pessoas. O brilho que você tem de servir ao Senhor e de servir na casa do Senhor alcance outras pessoas para que elas desejem também fazer parte do corpo. Ah, Gil, mas as pessoas vão vir só porque tem que fazer algo. Não, mas é através disso que elas vão conhecer o verdadeiro evangelho, puro e simples, com atos de amor e atos de serviço.